Então, pessoal, vamos retomar, né, agora essa terceira parte da nossa aula 9, que estamos falando sobre as cruzadas, né? Então, eu falei sobre a primeira cruzada, né, começa lá no ano 1095, com o chamado do Papa Urbano VI, que proclama, né, a primeira cruzada. Aí você tem uma primeira que toma Jerusalém, depois tem, né, a segunda, tenta, né, retomar lá o condado de Edessa, não consegue. A terceira tenta retomar Jerusalém, também não consegue, mas não significa que foram cruzadas totalmente fracassadas, né? Elas venceram várias batalhas, retomaram alguns territórios, mas, enfim, Jerusalém fica na mão dos muçulmanos, né? A partir do ano 1187. E aí paramos aqui, né? Quer dizer, disse a terceira cruzada, ela tenta retomar Jerusalém, não consegue, volta e termina no ano 1192, né? Bom, e aí você tem, agora eu vou falar, digamos assim, das outras cruzadas, né? Eu vou falar da quarta. Tradicionalmente se elenca 8 cruzadas, tá? E é o que normalmente a gente fala das cruzadas, mas não significa que foram só essas, né? Foram várias pequenas campanhas militares, às vezes, que se organizavam, né? Então, mais a historiografia acabou reunindo, assim, esses 8 ciclos, né? De cruzadas, vamos chamar assim, tá? Então, agora vamos falar das cruzadas, vou chamar assim as cruzadas no século XIII, tá? Do ano 1100 do ano 1202, que vai ser a quarta cruzada, que é importante, até o ano 1254. Então, a quarta cruzada, agora vamos falar da quarta cruzada, que ela vai ocorrer no ano 1202 e vai até 1204. Pessoal, a quarta cruzada é a cruzada assim uma das mais faladas, porque realmente foi uma cruzada desastrosa, né? Desastrosa porque agora eu vou explicar isso, mas já adianto que é porque desastrosa assim, do seu ponto de vista histórico, né? Os cruzados eles tomam Constantinopla, né? Que seria o império, digamos a capital, né? A capital cristã ali no Oriente era, digamos assim, Constantinopla eram os cristãos que os ocidentais sempre pensavam, né? E vamos ajudar lá os cristãos de Constantinopla. E nessa quarta cruzada, os exércitos cruzados invadem Constantinopla e pilham Constantinopla, né? Tomam, às vezes, as coisas que estavam lá, muitas, inclusive até muitos, por exemplo, relíquias, né? Que foram levados para o Ocidente, vai ser por causa dessa época, e fundam lá um reino latino de Constantinopla, que vai durar mais ou menos uns 60 anos, tá? Então, isso foi uma grande humilhação para a igreja de Constantinopla, e por isso, nesse sentido, foi uma, digamos assim, uma cruzada, assim, desastrosa. Então, por que aconteceu isso? Então, vamos lá, né? Bom, Jerusalém, então, estava, né, na mão dos muçulmanos. Aí o Papa Inocêncio III, que vai ser um papa medieval muito importante, assim, no sentido, foi um papa importante no sentido que ele organizou concílios, né? Ele unificou a igreja, foi um papa, assim, de grande capacidade, né? Gerencial, né? E conseguiu unificar a cristandade, tinha muito prestígio. E ele, né, convocou, no ano 1198, convocou e conseguiu convencer alguns reis para fazer, né, uma outra cruzada. Bom, mas nessa época, veja que eu tinha dito que o sultão Saladino ele tinha conseguido unificar toda a região, tá? Ele está lá ainda, o sultão Saladino. E, digamos assim, o centro do seu califado agora era o Egito, que era o lugar mais rico, né? Então, esses cruzados, agora no ano 1202, eles organizam uma expedição militar, uma expedição grande, né? E pensavam assim, olha, se a gente quer lutar, em vez de a gente ir para Jerusalém e tomar Jerusalém, vamos direto, né? Na capital lá dos muçulmanos e vamos tomar o Egito. E tem a ideia de ir para o Egito, né? O Egito tem, quer dizer, tem uma cidade, a cidade mais importante do Egito era Alexandria, né? Que está no litoral, está mais no litoral. Se pegar o mapa do Egito, você vai ver Alexandria, né? Está mais perto do mar. Mas nessa época o sultão ficava no Cairo, que já tinha estabelecido como a capital ali da região do Cairo, né? Aliás, é interessante que a cultura árabe, né? Eles até preferem cidades que estão mais para o interior, né? Onde está no deserto, que é onde sabem
organizar as coisas, sabem viver, do que no mar, né? Eles não eram grandes navegadores. Então, enfim, então havia já sido fundado o Cairo, né? Mas Alexandria era uma cidade de grande importância. Alexandria tem outra cidade ali perto chamada Damieta, no Egito, tá? Vão ser cidades importantes. Então, os cristãos pensavam o seguinte, falavam, vamos tomar o Egito, né? Vamos tomar Alexandria, que ali, porque, claro, também é uma cidade que tem o seu interesse comercial no sentido que tem alimentos, que podem alimentar as tropas, etc. Então, eles resolvem ir para o Egito, né? Então, para ir para o Egito, eles iam para a ilha de Chipre, né? E na ilha de Chipre, os muçulmanos, os exércitos cristãos que tinham saído, né, com a ideia de atacar o Egito, eles desviam-se contra a vontade do Papa, né? O Papa disse para não fazer isso, eles vão para Constantinopla, né? E por que vão para Constantinopla, né? Vão para Constantinopla pelo seguinte, porque tinha ocorrido vamos assim, uma briga dinástica em Constantinopla, né? Tinham, vamos assim, matado o imperador bizantino, né? O imperador de Constantinopla, tinha tomado o poder, né? Digamos, o seu irmão, né? Na época também, quando a gente fala irmãos, em geral eram meio irmãos, etc., né? Tudo um pouco confuso assim, mas ele tinha tomado o poder. E, claro, e o filho, né, do antigo imperador, que era, digamos, o herdeiro legítimo do trono, ele pede ajuda aos exércitos cristãos para que eles fossem até lá e que o ajudassem a restaurar o Império Bizantino, né? E voltasse a... Então, os cristãos foram. Claro, ele pede para que fossem lá antes, fizessem isso, e prometia, né? Prometia ajuda militar, prometia, por exemplo, ele prometeu aos cristãos, por exemplo, esse imperador bizantino, ele prometeu aos cristãos que ia mandar 500 homens, digamos assim, para sempre, que iam cuidar de Jerusalém. Veja que interessante, quer dizer, os cristãos não estavam tão preocupados em ter a posse de Jerusalém, né? Mas era, digamos que ele tivesse protegido, né? Para que permitisse as peregrinações. Então ele prometeu isso, prometeu dinheiro, prometeu um monte de coisas, né? Desculpa, eu tinha, mas eu acabei não anotando aqui o nome desse imperador, mas tudo bem, depois se eu encontrar, eu acabei esquecendo, mas tudo bem. Então, ele chama só que acontece que os cruzados, eles vão até Constantinopla, era um exército bem organizado, então, quando o imperador, vamos chamar assim, o imperador usurpador, né, que tinha tomado o poder pelo assassinato do seu irmão, ele vê que os cruzados estavam se aproximando de Constantinopla, então ele vai embora, ele foge, né, e deixa, então, o trono, o império, nas mãos do sobrinho, né, que seria o legítimo herdeiro do anterior imperador. E tudo bem, né, quer dizer, praticamente antes dos cruzados chegarem, ele tinha ido embora, então se tinha restaurado. Então, claro, esse imperador, ele recebe, né, os cruzados, né, quando falo recebe, normalmente os cruzados ficavam acampados fora da cidade, né, porque era um problema, então eles ficavam lá, mas ele mandava, então, comida, né, enfim, dava esse apoio logístico aos cruzados. Só que acontece que tudo que ele tinha prometido, né, ele vai enrolando, então eles passam os meses, né, eles estão lá, isso foi no ano 1202, né, passam os meses, e aí quando os cruzados perceberam que eles tinham sido traídos, né, pelo imperador, então eles decidem, né, veja, um exército assim numeroso, começa a haver problemas de disciplina, né, se eles não estão combatendo, eles estão lá acampados no mesmo lugar, começa a haver problemas de disciplina, e aconteceu que, de fato, vários cruzados se organizam e não tinham muito o que comer, estavam passando mal, então decidem então invadir Constantinopla, né? Então, de fato, no ano 1200 bom, eles tentam uma primeira vez, no ano 1203 não conseguem, e aí no ano 1204, então o exército se organiza e digamos assim, toma o poder de Constantinopla. E vai ser nessa época, veja, o exército estava quase um ano acampado, sem, às vezes, imagina, um ano
digamos, tendo que comer, tendo muitas privações, que você está acampado, né? Você, quando está acampado, você não tem, digamos assim, a lavoura, você não tem a criação de gado, você, enfim, tem que comer o que tem ali, e, né, e tudo estava bem precário, né? E, claro, e eles estavam morrendo de raiva do imperador bizantino que os tinha traído, que tinha prometido muitas coisas e deixou eles lá um pouco, né? E eu não estou justificando, né? Mas digamos, é compreensível. Então, eles tomam. E eu queria dizer, esse exército, que era um exército numeroso, né, muito diverso, né, então quando eles invadem Constantinopla, com fome, né, então eles vão pilhar mesmo, né, aí aconteceu que invadiam as casas e tomavam as riquezas, às vezes até as relíquias das igrejas, e como sempre acontecia nessas guerras das cruzadas, eles tomam um lugar e depois vão embora. Acontece que Constantinopla é uma cidade rica, né, bastante rica, então os cristãos, os que invadiram, eles ali fundam um império latino, né? Então, digamos, é conhecido o Império Latino de Constantinopla, né? Que agora, digamos, que fica na mão dos ocidentais, dos latinos, né? E ele vai durar até 1261, né? Constantinopla fica na mão dos cruzados, né? Então, isso, pessoal, por isso que eu falei, foi uma grande decepção, né? Um grande fracasso, né? Como se fosse um fracasso do cristianismo ali, foi visto, né? Mas, sobretudo, entre os orientais, a partir desse momento, então, a divisão das duas igrejas se aprofundou, né? Porque os orientais já não queriam mais, né? Viam a igreja latina como seus inimigos, né? E passaram, de fato, a partir daí, eles aí estreitaram ainda mais as alianças com os muçulmanos, com os turcos, com os povos árabes ao redor, às vezes contra os cruzados, entende? Contra os cristãos. Então foi, né? Obviamente o Papa desde o princípio foi contra isso, né? Pediu para que os exércitos voltassem, mas não voltaram, né? Não voltaram. E aquela projeto de invadir o Egito, de tomar o Egito, ficou um pouco esquecido, né? Um pouco esquecido, tá? Isso, então, acabou... Então, a gente pode dizer sim, que a Segunda Cruzada ela acaba em 1204, quando esses exércitos invadem a cidade, né? E depois aí quem fica lá, né? Morando em Constantinopla, se aproveitando também das riquezas lá da cidade, mas o resto do pessoal volta com relíquias, volta com as riquezas que tinham conseguido lá na cidade de Constantinopla, né? E fica por isso mesmo, tá? E aí, com isso, acabou a Quarta Cruzada. É interessante dessa Quarta Cruzada, dessa época agora, não propriamente na Quarta Cruzada, mas alguns anos depois, né, surge um jovem, né, quer dizer, tinha surgido já nessa época, um pouquinho antes, né, que é São Francisco de Assis, lá por volta do ano 1190, não sei quando seria a conversão de São Francisco de Assis, né, agora não me lembro, mas é nesse período. E no ano 1214, no ano 1214, inclusive, São Francisco de Assis tinha feito com alguns irmãos da sua ordem, tinha tomado a decisão de ir até o Marrocos, né? pregar o cristianismo entre os mouros. Né? Os mouros seria as populações muçulmanas do norte da África, né? Mas ele fica doente, né? Ele fica na Espanha doente e não vai, né? Para pregar para os mouros. E alguns anos depois ele continua com esse projeto de pregar, né, o evangelho aos muçulmanos, e ele vai no ano 1219 vai para Damieta, no Egito, encontrar-se com o sultão muçulmano do Egito, tá? Já não é mais Saladino, é outro sultão, nesse ano 1219. Inclusive, no nossa semana teológica, teve um professor, foi no dia que eu coordenei lá, a mesa redonda, então o professor falou desse encontro de São Francisco de Assis, né? É um encontro, assim, curioso, porque até eu me lembro da fala dele, né? Nenhum dos dois sabiam falar o idioma mútuo, né? Obviamente que o sultão não saberia falar latim, nem muito menos italiano, que acho que era a língua de São Francisco, né? O italiano
não deviam, o São Francisco não falava também o árabe, nem o grego, né? Então, não se sabe bem como que eles se entenderam, mas eles se entenderam, na verdade, né? Quer dizer, obviamente que a São Francisco ele não conseguiu converter o sultão, mas ele foi até conversar com o sultão como uma missão de paz, né? E conseguiu, né, que o sultão ele cedesse aos muçulmanos, aos franciscanos, né, como missões de paz, vários territórios da Terra Santa, né? Territórios não, assim, lugares, né? Por exemplo, então foi a partir daí que os muçulmanos, que os franciscanos, desculpa, os franciscanos, eles começam a cuidar de várias igrejas, né, lugares dessa região, tá? Lugares assim específicos. Então fundaram um pequeno convento aqui, outro acolá, para cuidar dessa igreja, daquela outra, e foi aí o surgimento do que a gente conhece hoje como a custódia da Terra Santa, né? Hoje em dia, como é que funciona? A custódia da Terra Santa é uma é uma é uma estrutura, né? Uma estrutura como se fosse uma diocese, né? De fato, à frente da custódia da Terra Santa está um bispo que cuida, né? Essa custódia de vários santuários, igrejas, conventos em toda a Terra Santa, que mais ou menos, eu não sei, mas eu estaria assim entre mais ou menos Jerusalém e a Galileia, né? Pega lá Nazaré, mais ou menos, seria, né? Cidades mais distantes, seria por volta, se não me engano, são 100 quilômetros. Então, tem várias cidades nessa região e várias delas estão, digamos, cidades não, desculpa, locais, né? São cuidados pelos franciscanos. Isso é a atual custódia da Terra Santa, né? Que vocês... e nasce nessa época, no ano 1219, quando São Francisco vai se encontrar com o sultão muçulmano em Damieta, que é uma cidade do Egito, né? Veja que, vamos assim, o problema agora dos ocidentais agora é mais com Constantinopla, né? Mais com os cristãos orientais, com o Império Bizantino, do que com os muçulmanos. Então, digamos, e esses contatos, no fundo, esses acordos sempre existiram, né, durante as cruzadas, porque às vezes algum sultão, algum califa era um pouco mais aberto, conversava com os cruzados e tal, né? Mas, por outro lado, também, por que eles estavam sempre fazendo cruzadas e brigando? Porque havia a mentalidade, né, digamos, o ensinamento nos povos islâmicos da Guerra Santa, né? De você, digamos assim, não, de você lutar, né, pela difusão do Islã, né? Então, por isso que nunca chegaram a um acordo mesmo, né? Os cristãos com os islâmicos, por isso se repetiram várias cruzadas. Mas havia esse tipo de conversas, e um grande exemplo é o caso de São Francisco de Assis. Eu vou voltar a falar de São Francisco de Assis, tá? Agora eu estou só querendo para acabar as cruzadas, eu vou falar tudo das cruzadas, mas a gente vai voltar a falar dele, né, nos outros aspectos, tá? Aqui é só quase que um parênteses na nossa aula. Bom, eu dizia, a Quarta Cruzada ela termina em 1204, né, com a tomada de Constantinopla, e ainda permanece em aberto o problema, tá? Então, eu vou só agora citar. Então, se organiza uma quinta cruzada no ano 1217, né? Com a ideia agora, todas essas cruzadas, agora a ideia é para o Egito, né? Na verdade, para o Egito e para a Síria, né? Não para Jerusalém, né? Então, de fato, a quinta cruzada, ela se dirige à Síria, mas tem uns resultados ínfimos, consegue outra vitória e tal, e ela, digamos, se dissipa no ano 1221, a quinta cruzada, né? Que também não vai ter. Depois, a sexta cruzada é conhecido como um projeto privado de Frederico II. Frederico II era herdeiro lá do Frederico Barba-Ruiva, do Reino de Nápoles, mas era um homem que, digamos assim, que fazia sempre uma política um pouco dúbia perante a igreja. Frederico II tinha sido excomungado pela igreja, e para um pouco reaver, né, a sua amizade com a igreja, ele faz um projeto, né? Ele mesmo, sozinho, ele organiza, nem foi convocado pelo Papa, e organiza uma cruzada, é a Sexta Cruzada. Essa Sexta Cruzada é do ano 1228 até o ano 1229, né?
ele até que tem bons resultados, ele consegue, né, vamos assim, ele consegue invadir Belém, Nazaré, chega perto de Jerusalém, né, e não toma militarmente, mas ele entra em acordo com o sultão egípcio, né, no Egito, veja, São Francisco tinha ido lá, e agora ele entra em acordo, e o sultão egípcio, ele deixa para os cristãos Jerusalém, né? Jerusalém, Belém, Nazaré, quer dizer, quase todos os lugares santos, assim, né, de peregrinação. E Frederico II consegue isso, obtém essa. Isso foi no ano 1217, mas, desculpa, não, falei errado, desculpa, foi no ano 1229, tá? E termina, assim, a Sexta Cruzada, com relativo sucesso, com um acordo. Mas acontece que durou pouco tempo, durou menos de 15 anos. No ano 1244, né, novamente os muçulmanos retomam, quer dizer, eles passam por cima desse acordo que tinha sido feito com o sultão do Egito. Né, lembramos que, tudo bem, o sultão do Egito tem, digamos assim, o poder naquela época, mas aí depois aparecia outros califas, outros grupos muçulmanos que invadiam a Terra Santa. Foi o que aconteceu. Bom, então, com isso é a Sexta Cruzada. E agora, só falar da Sétima e Oitava Cruzada, né? Então, se quiser, ponham aí as datas para... Assim, só para ter, não se preocupe com as datas, a única coisa que eu queria que depois vocês tivessem na cabeça é a sequência, né, das cruzadas. Por exemplo, a primeira tomou Jerusalém, depois a importância que teve a quarta, né, essa tomada de Constantinopla, por quê? Depois já a quinta e a sexta já se dirigiam ao Egito, mas também tiveram resultados assim parciais. E agora a sétima e a oitava, as duas, né, são dirigidas por São Luís, rei da França, tá? Então eu ia dizer a data, a sétima cruzada é do ano 1248 até o ano 1254, tá? Então, sétima cruzada do ano 1248 até 1254. São Luís, ele nessa sétima cruzada, né? Ele bom, ele tenta, né, invadir o Egito, mas também não tem sucesso, né? E tem que voltar, também fica doente, né? E volta, né? Essa cruzada, pessoal, desculpa, eu falei o Luís, rei da França, que esse é o São Luís IX, tá? Depois que foi um rei santo, só que ele não triunfou nas cruzadas, como a gente vai ver, né? Mas ele ele era muito conhecido como um homem muito santo, muito piedoso, né? E decide ele também, como defensor da igreja, ele decide também organizar e financiar, de fato, né? Ele financiou, porque isso custava muito dinheiro, essa sétima cruzada, que não tem sucesso, volta em 1254, e organiza, então, finalmente uma oitava cruzada, no ano 1270, tá? Aí foi, digamos assim, a gente só lembra da oitava cruzada como a última, né? Porque a oitava cruzada ela nem chegou a ter muitos, se não me engano, acho que não teve nenhum combate, né? Porque eles partiram para, a ideia era chegar no Egito também, né? A oitava cruzada. Eles vão até Tunis, mas todo o exército pega uma peste, né? O exército foi dizimado pela peste e o próprio rei faleceu no 1270. É só esse ano que teve a cruzada, 1270. Então, claro, o rei, né? O rei da França, um homem santo, um homem bom, um homem que tinha financiado a cruzada, convocado a cruzada, chamado todo mundo, ele morre no meio do caminho. Então, claro, não existe mais clima, aí todo mundo volta, né? Volta e depois a partir dessa época, então, até alguns papas eles até eles até convocaram as cruzadas, pediam para que os cristãos fossem, mas daí já vamos assim, não vai ter mais voz, né? Porque passa a ser meio inviável e também porque, por uma razão que depois a gente vai voltar a falar disso, porque não é do contexto da cruzada, mas que os países, né, os reinos na Europa, eles vão se solidificando cada vez mais e vão se voltando cada vez mais para si mesmos, né? Ou seja, o interesse passa a ser muito mais os interesses nacionais, né, quer dizer, dos reinos. Agora, então você tem um grande reino que é a França, já surge, por exemplo, o reino de Portugal, né? Portugal
começa a navegar no Atlântico, já tinha nascido, né? Depois você tem a Espanha, que está se unificando agora contra os muçulmanos também dentro do seu território, mas, né, vai... Então, nascem os chamados Estados Nacionais modernos. A Inglaterra, né, principalmente a Prússia, né, que é a região da Alemanha, vão surgindo o Reino de Nápoles, tá? Então, eles começam a ter interesses mais nacionais. E aí passam a não escutar tanto, né, as convocações universais do Papa. E por isso, em 1270, é a oitava e última cruzada desse ciclo aí que eu citei. A gente pode dizer que a história termina das cruzadas no ano 1291, porque nesse ano, vamos dizer, os cruzados perdem a última região que eles tinham, o último bastião, né, a última fortaleza que havia de uma fortaleza cristã na Terra Santa, que foi São João de Acre, tá? São João de Acre é atual, está perto da cidade de Haifa, né, em Israel, e é um porto, né? Era um porto importante, está bem no litoral, e os cristãos sempre defenderam muito bem Acre, porque era um lugar essencial, né? Onde todas as tropas, qualquer cristão que fosse para a Terra Santa, eles, digamos, aportavam ali, em Acre, né? Só que a partir do ano 1291 já perdem Acre, inclusive os monges guerreiros, né? Os templários, os hospitalares, a ordem teutônica, agora eles deixam definitivamente a Terra Santa, né? Porque os templários, muitas vezes eles fundavam fortalezas, às vezes no meio de territórios muçulmanos, e ficavam defendendo a fortaleza. Agora eles já não conseguem mais ter uma coordenação, e aí já desaparece, né? Agora por completa a presença dos cristãos nessa região, tá? No ano 1291. Agora, pessoal, então, essa é um pouquinho a sequência das cruzadas. Como eu falei, eu acho que são muitas informações, eu entendo, né, acho que talvez pode ser meio pesado, assim, um pouco confuso, né? Confuso não, né, mas digo, é muita coisa, né? Mas o que é importante é vocês terem uma ideia, tá, da sequência, digamos assim, desses interesses militares, o porquê, né? E a gente entender também por que começa e por que termina as cruzadas, né? Agora termina por esses interesses dos Estados Nacionais modernos. Estamos já no final do século XIII, né? E aí depois a gente vai voltar, eu vou falar agora na aula 10, né? Vocês vão entender melhor esse processo dentro da Europa, tá? Mas fiquem com essa ideia das cruzadas. Agora, eu queria, então, terminar com um ponto que é falar um pouquinho do legado das cruzadas, né? De fato, a Europa, depois das cruzadas, não é mais a mesma, tá? Digamos, veja, as cruzadas começaram lá, a gente pode situar do ano 1100 até o ano 1300, né? Mais ou menos, quer dizer, 1195, a primeira convocatória, 1291, né? Digamos, a última batalha lá, que os cristãos já não estão mais na Terra Santa, né? Em São João de Acre. Então, obviamente que é um período longo, né? Nós estamos falando aí de 200 anos, né? Então, óbvio que em 200 anos, qualquer região, qualquer lugar muda, né? Mas acontece que, nesses anos, a gente pode dizer assim, o que as cruzadas contribuíram para essas mudanças na Europa, tá? Então, isso que é importante. Quais são os legados da Europa? Então, em primeiro lugar, as cruzadas, ela fortaleceu a cristandade, né? Quando a gente fala cristandade, né, existe esse conceito de cristandade, é um conceito, digamos assim, medieval, né? No sentido, cristandade, quando diz, é justamente, vamos assim, todos os cristãos reunidos em torno de um projeto único, tá? Um projeto que envolve também um projeto político, um projeto social, um projeto educacional, né? Isso chama cristandade, tá? É um conceito que a gente pode dizer assim, que houve a cristandade, ela se fortalece justamente a partir das cruzadas, né? Não só por causa das cruzadas, por vários outros motivos, mas justamente nasce a cristandade a partir do ano 1100, mais ou menos, e vai ter seu apogeu no ano 1300, né? 1200, né? Que é, por exemplo, o nascimento das ordens mendicantes, que depois a gente vai falar, etc. Mas você vê que a gente vê aí um crescimento de uma cristandade, né? Nesse conceito que eu falei. E junto com a cristandade, né, junto desse fortalecimento da cristandade, o fortalecimento do papado,
tá? Porque o Papa, desde o começo, ele convocava as cruzadas e as pessoas escutavam o Papa e às vezes iam em nome do Papa, né? O Papa, ele nunca participou diretamente das cruzadas, evidentemente, assim, não, evidentemente não, poderia participar, né? Mas, assim, ele não participou, mas os cruzados iam, digamos assim, escutando um chamado do Papa, né? Ou, por exemplo, quando São Bernardo pregou a cruzada, as pessoas iam, porque São Bernardo falou, mas não em nome de Bernardo, mas em nome do Papa, lá, de Eugênio III, em nome da cristandade, né, dos cristãos. Então, o papado também vai ganhando esse fortalecimento. Aliás, pessoal, a gente às vezes sempre, nós agora contemporâneo, a gente enxerga o papado de um jeito, né? Assim, no sentido da unidade, do Papa sendo o vértice mesmo de toda a Igreja Católica, de ser a autoridade suprema, que é algo que, digamos assim, que é exercido dessa forma hoje, né? Mas se a gente pegasse lá no ano 900, o Papa não tinha essa força, né? Sempre foi o Papa, isso que é bonito, isso que é sobrenatural na Igreja, né? De ver que embora o papado estivesse bem enfraquecido, pega lá no ano 1000, digamos, ele sempre foi o critério de unidade da igreja, sempre foi o Papa, né? Isso também é bonito. Mas não havia digamos, essa forma de entendimento do papado. Isso vai crescer cada vez mais a partir do ano 1100, 1200, né, principalmente, né? E daí a gente vai ver, depois a gente vai falar um pouco mais, né, depois. Mas então esse é o primeiro legado, o fortalecimento da cristandade e do papado, né? Bem entendido aí, como eu expliquei. O segundo legado, que começa a haver um forte intercâmbio cultural e econômico da Oriente e Ocidente, né? Veja, esse intercâmbio não significa que é de amizade, né? Como eu falei lá, a Quarta Cruzada, que criou uma rivalidade entre as duas igrejas, mas sim de mais cultural, mais real mesmo. Então, por exemplo, vários livros, vários escritos orientais chegam na Europa nessa época. Por exemplo, né, no caso dentro da igreja, os teólogos eles não conheciam tão bem a patrística grega, né? Quer dizer, toda a Idade Média ela se baseava como patrística em Santo Agostinho, principalmente, né? Que é um padre latino. Santo Ambrósio, um padre latino. São Jerônimo, um padre latino. Agora eles vão ter São Basílio, eles vão ter, né, São João Crisóstomo, eles vão ter Santo Atanásio, né? Então esses escritos vão chegando na Europa agora de um modo, né? Então esse é um intercâmbio cultural importante, né, para a igreja. E depois também intercâmbio econômico, porque as fronteiras econômicas elas vão, porque os cruzados começam a, né, conhecer Damieta no Egito, Alexandria, né, depois lá Edessa, né, então aí também tribos, né, que têm produtos orientais começam a vender para o Ocidente, nasce uma rota, né, uma rota comercial importante, então começa a haver esse intercâmbio econômico, né, econômico e cultural, principalmente. Depois, um terceiro ligado, né? Podia ter falado junto lá com a cristandade, mas, enfim, eu separei aqui, mas na própria, há, digamos, uma influência na piedade ocidental, né? Veja, por exemplo, é nessa época que se prolifera muito, né? A devoção da via sacra, né? Do caminho de Jesus, se se resgata a ideia da pobreza, né, de Cristo, né? Também é dessa época que começam a surgir mais as vidas de Cristo, né? Por exemplo, o próprio livro Imitação de Cristo, né? É dessa época, assim, né? Desse período, né? Em que depois a gente vai assistir, né? Depois eu vou falar disso, especificamente disso, o nascimento das ordens mendicantes, né? Que tudo isso vinha um pouco dessa imitação mais real de Cristo. Por quê? Porque, né, os cristãos tinham lá ido à terra onde Nosso Senhor pisou. Então, isso influenciou na piedade mesmo da Europa, né? Depois, outro legado é que vai haver um fortalecimento do espírito missionário. Eu citei São Francisco de Assis, né, que queria ir para a Terra Santa, queria converter os muçulmanos. Agora eu me lembro, acho que eu já até comentei aqui nas aulas, Santa Teresa de Lisieux, que sonhava também em converter os infiéis. Estamos falando agora já, né, do século XVI, mas esse espírito missionário que é próprio da igreja, né, que sempre existiu, mas nessa época vai se fortalecer ainda mais. Os jesuítas surgem também com essa ideia
quando eles se reúnem a primeira vez, os jesuítas, também estamos falando do século XVI, eles tinham como ideal ir até a Terra Santa, né? Digamos assim, resgatar esses territórios para Cristo. Depois eles vão dirigir esse espírito missionário para as Américas, né? E o Brasil foi muito beneficiado por causa disso. Mas, enfim, tudo isso, claro, porque há muitos cristãos indo até a Terra Santa, né? Digamos, se colocando a caminho, em peregrinação. Então, isso vai fortalecer, né? Esse espírito missionário. Bom, então, isso e por fim, né? Quer dizer, isso é muito comum dizer quando eu falar agora quando a gente começa a falar da chamada Baixa Idade Média, né? Que é a partir lá pelo ano 1100, né? A gente pode dizer Baixa Idade Média. Então, a gente fala justamente digamos que a própria Europa, né? Agora ela está partindo para as cruzadas, tem muito comércio. Então, vamos assim, vai surgir na Europa as cidades, as grandes cidades, os grandes núcleos urbanos, né? Digamos assim, ela vai se desenvolver economicamente. Então, a partir dessa época, a Europa já não vive mais invasões de outros povos, não vai ter mais, né? Lembra que eu falava lá no ano 900, ano 1000, as invasões dos normandos, né? Então, a Europa ela passa a se fortificar, né? Tem também navios, né? Cada cidade vai ter o seu próprio pequeno exército, né? E a Europa vai atingir esse momento de paz, que vai gerar, digamos assim, um grande florescimento da cristandade medieval no século XIII, tá? Que a gente vai falar, então, na próxima aula, tá? Então, com isso, eu termino a aula das cruzadas, e agora vocês podem perguntar o que vocês quiserem, tirar alguma dúvida. Eu só... Stop.